Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje a gente está aqui para falar de um outro clássico aqui da literatura, né? Um pouco assustador esse, um pouco de crime dessa vez, o assunto Psicose, né? Que é Norman Bates ouviu o som e estremeceu. Parecia que alguém estava batendo na vidraça. Ele levantou os olhos, fez menção de se erguer, e o livro escorregou das suas mãos para o colo amplo. Percebeu que o barulho era apenas a chuva. Uma pancada de fim de tarde, fustigando a janela da sala. Boa noite para vocês, boa noite Bruno, boa noite Augusto. Boa noite. E aqui dando uma apresentada aqui para vocês, né, nossos telespectadores aqui que estão vendo o nosso vídeo. Um pouquinho aqui do Bruno, né, o autor aqui do Contato Desconhecido, Raiz e o Trem de Louco. Seja bem-vindo. Queria saber um pouquinho da sua história, Bruno, um pouquinho dos seus livros. Conta aí pra gente, para quem está te conhecendo agora. Boa noite, pessoal. Não, é um prazerzão estar aqui. Obrigado pelo convite. Ainda mais de falar sobre psicose, que eu sou um fã. Bom, meu nome é Bruno de Deus e eu brinco sempre que eu escrevo minhas histórias para que os meus leitores no finalzinho da história exclamem assim, Bruno de Deus, por conta da surpresa que eles vão ter no final, sabe? Tipo, publiquei esses 3 livros, não é? O Contato Desconhecido foi a minha primeira publicação, feita pela editora Flive. Né, um livro mesmo, um romance, com início, meio e fim. Conta a história da Miriam, que é uma mulher que falou que foi sequestrada, mas ela nunca desapareceu. Temos aí também o meu segundo livro, que é o Trem de Louco, que é inspirado na tragédia que aconteceu lá em Barbacena, do Hospital Colônia. E temos aí também o meu conto, que foi o primeiro conto que eu escrevi, de estreia mesmo, né, para testar aí minhas habilidades como escritor, que foi o Raiz, a história da drag queen serial killer. Eu foco muito nessas histórias mais pegadas investigativas, então cabe muito aí com os assuntos que a gente vai trabalhar nesse vídeo. E estamos aí quase no lançamento, na pré-venda, na verdade, do meu novo livro, que vai sair para a Flive também, que é o Serra o Papo do Vovô, que tem muito dos aspectos que são trabalhados dentro de psicose também. Tem mais aí vindo, então. Sim. Eu sou suspeito que eu adorei o Contato Desconhecido. Para mim foi um livro muito legal de ler, uma leitura muito fluida. Eu gostei demais. A história é bem instigante. Valeu. E aí, Augusto, também queremos saber um pouquinho de você. Aí sobre o seu livro, né, sobre Luzes e Trevas. Vamos lá, pessoal. Bom, primeiramente, prazer estar com vocês aí, Guilherme, conhecendo o Bruno de Deus também, que eu ainda não li os livros dele, né, mas tenho um grande interesse, especialmente Contato Desconhecido, parece um livro formidável. Bom, sou Augusto Bernardes, tive meu debut, né, como escritor no ano passado, em 2023. Eu escrevo, na verdade, desde os 16 anos, mas de forma bem amadora, e comecei aí pós-pandemia, né, eu brinco assim, né, a gente nunca brinca exatamente com uma questão tão séria quanto a pandemia, mas a pandemia, ela acabou ajudando um pouco, especialmente nessa parte criativa, de dar um pouco mais de tempo, né, na escrita, e eu utilizei isso ao meu favor, e com isso nasceu o livro sobre Luzes e Trevas, que é uma antologia aí com 10 contos de terror, muito voltado, né, ao terror psicológico, principalmente, ao sobrenatural, mas com uma pegada, em alguns pontos, com viés assim, mais nostálgico, trabalhando muito sobre o ser, né, que é algo que eu gosto muito fazendo nas minhas histórias, e que teve aí a estreia em outubro do ano passado também, parceiro aí do Bruno de Deus, autor aí também da Flive, e com outros projetos também em andamento, tem um conto, tem um romance, uma novela que estão em paralelo aqui com a minha nova vida aqui de pai, né, de uma recém-nascida, da minha filhinha Lavínia Vitória. E é isso, pessoal, um prazer estar com vocês essa noite. Parabéns. Obrigado. E vocês também são autores da Flive? Os livros todos foram da Flive? Só o meu primeiro, no caso, o Contato Desconhecido. Os outros foram lançados de forma independente. Certo. O seu também está sendo pela Flive, né, Augusto? O meu único, né, por enquanto. Os próximos eu ainda não sei, mas acho que gostei muito da parceria com a editora. Provavelmente eu tente também publicar os demais com eles.
Joia, eu já tenho que comprar isso aí sobre Luzes e Trevas aí já. Opa, Vai ter que entrar na lista aqui. Já tô de olho nele há muito tempo, pra falar a verdade, viu? Aí. Eu já tenho que me programar aqui pra eu já comprar ele logo. Tem e-book tá em promoção, gente, aproveite. Joia. Eu vou procurar aqui, depois de gravar aqui, eu já vou dar uma olhadinha. Tá na Kindle, né? Tá no Kindle, isso. Beleza. O seu também tá lá, né, Bruno? Tá, sim, todos estão lá. Joia. E para quem não me conhece, né, às vezes, não sei se o pessoal me conhece também, aqui é o Guilherme Rodrigues, também sou autor de horror, principalmente, né, mas escrevo também um pouco de investigação, autor de Os Hóspedes, autor de Eternum, e agora o próximo lançamento aí que vem agora em maio, que é Vestígios Oníricos, que vai ser uma fantasia de horror. Uma viagem ao desconhecido, ao reino dos sonhos, um negócio que mistura um pouco de prosa com poesia. Procurando um quarto? Ao ver a face gorda e de óculos e ao ouvir a voz macia e vacilante, Mary soube que não haveria a menor dificuldade. Balançou a cabeça, concordando, e desceu do carro, sentindo a dor nas panturrilhas enquanto seguia até a porta do escritório. Ele abriu, entrou no cubículo envidraçado e acendeu a luz. Hoje, então, estamos aqui, agora vamos falar do assunto em si, o assunto do vídeo, né, que é o livro, estou com ele aqui do meu ladinho, o livro que eu comprei pela Dark Side, né, a editora, o livro Psicose. Vocês estão com ele por aí também, não? O Bruno não tá, né? O Augusto leu no e-book. Para quem não conhece, bonitão, viu? Bonitão a capa, né? Essa da Dark Side ficou bem feita, né? Eu gostei bastante. Então, livro aqui escrito pelo Robert Bloch, né? Um livro antigo, se não me engano, acho que de quando, eu já me esqueci aqui de quando que foi. 59. 59, né? Livro bem legal de ler. Para quem ainda não conhece, né? O livro, né? Porque o pessoal conhece mais o filme. E como que foi essa descoberta, assim, para vocês? Vocês também tiveram essa percepção do livro? Ou vocês também conheciam mais o filme, depois conheceram o livro, ou foi o contrário? Conheciam o livro e depois foram conhecer o filme? Como que foi isso para vocês, assim? Minha experiência foi engraçada, porque, na verdade, eu conhecia a história por trás do filme antes de ver o filme e antes de ler o livro. Nossa, a sua então foi um pouco mais complicada, foi um pouco mais além. Aí eu peguei aquela parte ali que o Hitchcock que leu, né? O Hitchcock, que é o diretor do filme Psicose, ele leu essa história. Então eu gosto muito de saber a biografia das coisas, saca? O que aconteceu para a criação de determinadas obras. Então eu falei assim, cara, eu vou ler esse livro também. Se o mestre do suspense, do cinema, leu esse livro, comprou essa ideia e transformou no fenômeno que é hoje, que foi na época e é hoje em dia, também vou dar uma chance para esse livro. E não é que foi uma surpresa muito grande para mim? Por conta de ser um livro que é de décadas atrás, ser tão fluido, tão bacana de se ler, e eu li assim rapidamente. E depois eu fui ver a adaptação no filme e também maravilhosa, né? Perfeito. Eu vou dizer que o meu início, ele não foi nada disso, assim. Eu, inclusive, na época, odiava filmes de terror. E eu lembro quando estava passando o remake, né, do Psicose de 98 nos cinemas, passei bem longe desse remake. Só que eu passei longe desse remake por, sei lá, levou 4 anos. E aí eu peguei o VHS, era a época de VHS, gente, olha só, né? E aí peguei para assistir, achei ok, um filme ok, nada assim, não achei nem positivo nem negativo. E anos mais tarde eu comecei a ter um blog, né, que falava eu era crítico, né, de cinema, então falava de filme, falava de série. E aí pensei, poxa, eu nunca peguei para ver o Psicose, né, o clássico do Hitchcock. Deixa eu pegar para ver. Mas aí você começa aquele primeiro impacto, pô, um filme preto e branco, né, cara? Você vai pegar para ver, poxa. E aí consegui, assim, confrontar esse preconceito. E não me arrependi, até hoje, acho que foi um dos melhores filmes que eu já vi, assim, dos antigos, né, uma aula de cinema, e me fascinou, aquilo me fascinou pelo jogo de câmera, pelo roteiro, pela atuação, e depois eu fiz uma aula em que a gente tinha, né, frame a frame, comparando o de 98 com o de 60,
cara, não tem comparação aqui, sabe? O de 60, ele tá muito mais casado, os personagens, a química, né, entre os atores, é algo muito mais orgânico. Então, para mim foi bacana, porque eu não conhecia nada do livro, aí fiquei sabendo depois do livro, aí li, né, o livro às pressas, aí em menos de 24 horas poder gravar aqui com vocês, e foi uma experiência incrível, foi uma experiência, assim, que eu curti muito. Por mais que até já conhecesse a história, né, a gente já sabe, tem um spoiler já, né, do que acontece, mas foi legal saber o como, né, saber um pouquinho ali do tintim por tintim, e acho que a experiência foi muito enriquecedora. Leu em tempo recorde, né? 24 horas, consegui ler um livro inteiro, isso não é para pouco, não. Pois é. E Isso com criança em casa, gente. Ele até que é um livro bem fluido, né? Mas ele não é curtinho assim também, não. Ele, quantas páginas? Aqui, pelo menos o físico. Deixa eu ver quantas páginas tem. Tem tanta foto aqui no final do filme. É, porque o e-book estava com 159, então não foi algo tão... É, por aí. Eu acho que a edição tem mais páginas, a física tem mais páginas quanto os extras, né? Tem, pode mas ser. a história mesmo tem 237. Do e-book deu um pouquinho menos, mas a versão que eu tô, acho que é quase uma tradução literal, né, do livro lançado. Não é exatamente essa da Dark Side, é uma outra versão. Entendi. Vantagem é que é um livro bem fluido, né? É rapidinho você... Ele não fica com muita enrolação, igual aqueles mais antigos, né? Aqueles mais clássicos, assim, que fica descrevendo, dando muito detalhe, não. Ele é bem direto, assim, com as coisas. Ele vai contando os fatos e vai... É bem de investigação mesmo. Eu não sei se vocês tiveram essa visão também, assim. Nossa, concordo super. E, tipo, a forma que a história é seguida, sabe? Não tem tempo de respiro. É aquilo ali. Já começa a Mary pegando dinheiro, já vai, já foge, já vai pro Motel Bates e o negócio vai só descarrilhando. O momento que você pensa que o ápice é só o começo da história, sabe? Então, não tem como você parar, assim, de ler mesmo. É uma história que te pega e te leva pra frente. E já começa na ação, né? Justo. Já vai direto. E o bacana que eu achei interessante também, gente, é que, assim, o livro já começa muito focado no Norman Bates. E você já entende um pouco, né, de como funciona aquela dinâmica dele com a mãe e tal. E tem muita cena em que você vê a visão do Norman Bates e a visão do outro personagem. No caso, no início, né, a visão do Norman Bates, a visão da Mary Crane. E ele faz isso com muita fluidez o livro inteiro, assim, esse tipo de coisa. Você vê de um ponto de vista e vai para outro ponto de vista, eu acho que fica muito rico, assim, você tratar e centrar no personagem dessa maneira. Ele chegou a me dar uma certa confusão, porque no começo ele foca na personagem, né? Agora me fugiu o nome dela, é a... como que chama? Mary? Aqui, a Mary, isso. Aí ela vai, faz o roubo, né? E foge, e aí fica muito focado nela. De repente o livro começa a focar no Norman. Aí me deu uma certa confusão. Chegou um ponto, eu não sabia quem era o personagem principal. Porque ele vai mudando os pontos de vista. Eu cheguei na conclusão no final que o personagem principal do livro inteiro é o Norman. Ele é um livro falando sobre o Norman. Ele começa falando da Mary, fica ali focado nela, e depois a hora que chega o Norman, acabou. Trocou o protagonista. O vilão do livro acaba virando o protagonista da história, né? Eu não sei se vocês chegaram a ter essa percepção também, assim, a gente ficou pensar parecido, mas a percepção que eu tive foi essa, assim. Ele começa e termina com o Norman, né? O primeiro capítulo é do Norman, o último também é focado, né, do Norman, o médico falando dele, e ele também falando meio que com ele ali, né, todos aqueles diálogos e tal, então, concordo, cara, eu também acho. O livro é muito bom, a gente ter acesso a esse material que deu origem ao filme, porque é muito mais rico a construção do personagem, né? Como o filme em si, a primeira parte, o primeiro ato, é focado justamente na Mary, no que levou ela até o motel, e acaba que a forma que é desenvolvido o Norman é bem executada, mas tem alguns detalhes ali que deixa a experiência ainda mais sinistra. Eu não consigo parar de pensar numa cena do livro, onde ele está lendo ali sobre uma tribo que usava a pele das pessoas ali, dos seus inimigos, para construir, por exemplo, um tambor.
Eu fico tipo assim, sabe? Meio bizarro, né? Justo. Quando eu peguei o livro a primeira vez, eu achei que ele ia ser na forma de uma transcrição discorrida dele. Eu achei que ele viria desse jeito, não como uma narrativa, mas como se fosse ele, como se fosse a mente dele mesmo ali trabalhando para como é que se diz? Para Tá me fugindo as palavras aqui. Para escrever o livro mesmo, entendeu? Como se fosse ele discorrendo ali. Eu Você achei fala em que o primeira livro pessoa? meio que em Primeira primeira pessoa? pessoa, mostrando um pouco mais da mente dele, como funciona o raciocínio dele. Comecei a ler, já vi que não era bem assim, mas aí na hora que chegou lá na frente, quando ele já tem que ocultar o corpo, quando ele já tem que dar o jeito, aí começou a entrar nesse jeito que eu tava pensando que o livro ia ser. Aí acabou que o livro ganhou um outro formato para mim. Eu não sei se vocês lembram dessa parte, a hora que ele começa a pensar como que ele vai ocultar o corpo da Mary, né? Que ele coloca ela no carro e aí joga dentro do rio. Aí ele começa a raciocinar, mostrar o raciocínio dele, né? De psicopata ali mesmo, né? De como que ele funciona o raciocínio deles. Que ele já começa, se aqui não der certo, eles vão me pegar, se isso aqui não der certo, eles vão me pegar, tem que apagar as pistas, tem que apagar não sei o quê. E aí ele vai conseguindo e monta um negócio perfeito. Eu Você achei isso sabe um muito. ponto que eu lembrei agora, Guilherme? Teve um pedaço, né, do livro que eu ri, cara, tanto. Porque, assim, tava naquela parte em que o xerife vai até o motel, né, conversar com ele, e ele tá no pântano, tentando limpar as pistas, né, tipo, mexendo ali e tal. E aí tá o personagem pensando isso, entendeu? Puta, olha a loucura que tá a coisa, né? Eu tô aqui no pântano, limpando as pistas, né, do assassinato que, enfim, que a mamãe fez e tal, e o cara tá aqui conversando comigo, né? Tentando, enfim, tá olhando lá o motel, tá investigando e tá, cara, nas costas dele as coisas acontecendo, né? E o xerife não consegue enxergar que ele possa, de fato, ser um suspeito, né? Ter algo ali incriminador. Aquilo eu achei fantástico, aquela cena. Que mostra um conflito, né? Um conflito bem difícil dele sair. E ele conseguiu sair assim, magicamente do negócio. Fazer a gente pensar que ele já tá acostumado em limpar a sujeira da mãe, né? Tanto que a gente fica com pena dele. Tipo assim, às vezes assim, cara, que situação, você tem que lidar e proteger uma mãe que faz tantos atos vis assim. Só que aí o negócio vai desenvolvendo, você vai realmente pensando que o cara não é certo assim da cabeça mesmo. Aí vai degringolando para aquele ponto que a gente vê no final. A criação dele, né, foi muito difícil com a mãe, né, na história. A mãe era muito rigorosa, muito difícil de lidar. Eu acho que esse é um dos pontos em que traz mais para o viés psicológico, né, principalmente. Então, você coloca, tem a figura da mãe dominadora, né, a mãe que tem o controle, e, assim, tem tanto conflito ali, né, porque você tem a mãe tendo o controle, e aí você tem o filho sendo controlado, o filho quer ser controlado, mas ao mesmo tempo não quer. E até no passado, né, quando ocorre o tal do Joey Cosedi, que é tipo dado como tio do cara, né, e tal, quando ele chega na história que dá esse balanço, né, do relacionamento do Norman com a mãe, aquilo, cara, tem um senso assim tão maléfico, né? Porque, poxa, o cara é dominado pela mãe, o cara quer continuar sendo dominado pela mãe, ele não quer ver nenhuma figura paterna, ele não quer ver nada que possa impactar esse relacionamento. E para isso, o que ele faz? Ele mata os dois. Então, assim, e ele consegue ocultar, né, esse assassinato muito por conta que o pessoal não leva a sério que ele possa ter feito alguma coisa. Então, ele vai para o hospício, vai para o manicômio e tal. Mas aquilo, cara, essa parte psicológica, eu acho que é o que leva o livro e o filme inteiro, né? Tipo, o que o Norman é capaz de fazer, o que passa pela cabeça dele, o que ele passou. É uma loucura, gente, quando a gente para pensar em todos esses pontos, né, que ficam aparentemente desconectados, mas que se conectam de alguma maneira em algumas partes ali da história. Eu acho que pro pessoal que ainda não leu o livro, é uma pedida boa. Que acho que o pessoal ouve Psicose e só lembra daquela cena clássica, né, do chuveiro. Nem tava sabendo disso, de tudo que acontece, assim, quem nunca leu o livro ou nunca viu o filme. Vale super a pena ler esse livro, na moral. Tipo, não precisa ter medo de que é uma história datada, muito pelo contrário.
É muito fluido, é muito bom de se ler. E outra, tipo, você tem a oportunidade de ver quais pontos foram adaptados, o que ficou para você se enriquecer através da leitura. Sempre vale a pena você ir atrás da obra que foi inspirada. E esse é um caso excepcional. A narrativa é física, e eu sou a experiência viva aqui, né? Consegui ler então um pouco tempo, mas assim, não foi uma leitura nem um pouco arrastada, não fiquei nem um pouco mal, assim, não fiquei com dor de cabeça, nada, gente. Foi algo assim que eu fui lendo, sabe, eu queria saber de fato o que ia acontecer no próximo capítulo, e fui seguindo assim até acabar o livro mesmo, então... beleza, já vi o filme, já sei como é que a história termina, mas você acompanhar o decorrer, né, a trajetória, a jornada, toda essa parte psicológica dos personagens, porque não só do Norman, mas trata muito também da Mary, trata muito ali da Layla, que é a irmã dela e tal. Você vendo tudo isso, esse conjunto de coisas, cara, é muito enriquecedor você conseguir ter, né, todo esse vislumbre dessa galera ali, né, dos personagens do livro. É uma leitura muito fluida mesmo. Pega a gente de vez. Eu lembro que eu vi o filme há muito tempo, eu lembrava pouca coisa, e aí eu falei, vou ler o livro, e depois eu vejo o filme de novo. Eu já tinha esquecido de muita coisa, eu só lembrava nisso da cena do chuveiro, porque essa aí não tem como a gente esquecer. Na hora que chegou na cena do chuveiro, no livro, eu até arrepiei, porque o jeito que ele descreve é muito legal. E é muito pior, né? É muito pior. mais grosseira, é muito mais... Cara, é bizarríssimo a cena. E ele soube relatar muito bem a cena. Mary começou a gritar. A cortina se abriu mais e uma mão apareceu, empunhando uma faca de açougueiro. E foi a faca que, no momento seguinte, cortou o seu grito. E a sua cabeça. Eu lembro que mais cedo o Bruno tinha comentado uma história que eu acho que vale a pena ele compartilhar com todo mundo aí, de como que foi, né, essa trajetória do livro, verdade. Com o diretor, é uma história fantástica também. Eu não conheço a história ainda, isso para mim vai ser uma novidade. Tô vendo que eu vou ter altos choques aqui, né, eu vou ter uma nova percepção aqui das coisas. Ei, gente, conta aí um pouquinho pra nós. Bom, saindo um pouco do livro, né? Indo um pouco agora para a questão do filme, tem uma história muito interessante sobre a adaptação dessa história, né, do livro. O Hitchcock, que é o diretor desse filme, ele acreditou nesse projeto, nesse livro. E quando ele foi apresentar para Paramount, eles falaram assim, cara, você tem certeza que você quer adaptar esse negócio? A gente não vai apostar nesse negócio contigo, não. Aí o que o Hitchcock fez? Ele acreditou tanto nessa ideia, ele gostou tanto dessa história, que ele penhorou a própria casa dele. Coisa que a esposa dele foi completamente contra também, ela ficou pé da vida com ele, porque... Nossa, que risco. Se o filme não der certo, meu querido, a gente não tem lugar para morar mais. É uma aposta gigante. Só que deu certo, ele conseguiu a grana e ele conseguiu que a Paramount fechasse com ele para distribuição. Só que como ele investiu no próprio filme, ele falou assim, tá bom, eu não vou receber pelo filme, mas eu vou querer uma parte dos lucros pela bilheteria. Como a Paramount eles não estavam nem aí para esse filme, eles falaram assim, beleza, vai ser um pagamento básico pra caramba, porque ninguém vai querer ver esse negócio. E ok, fecharam o contrato. Antes da estreia, o Hitchcock ele comprou todos os livros da região. Então vocês pensam o tanto de dinheiro que o autor desse livro ganhou nessa época, que além de ter comprado os direitos do livro dele, ele ganhou a grana dos direitos autorais de todas as compras que o Hitchcock fez também, para acabar com o estoque, para que a audiência não fosse atrás e descobrisse o plot twist que tem no final. Até na noite do premiere do filme, ele proibiu que os críticos falassem sobre pontos essenciais da narrativa. Ele falou, vocês podem falar sobre esse aspecto aqui daqui, só que vocês não podem contar sobre os elementos-chave desse filme. Uhum. E foi estreia do filme. Ele conseguiu passar na censura ali bem na maciota mesmo, porque ele fez de um jeito ali a construção da câmera para cenas de violência não serem tão pesadas. Dizem até mesmo que a questão de ter escolhido de ser preto e branco foi para amenizar a questão do sangue na tela e também para diminuir os custos de produção do filme, porque filmes em preto e branco são muito mais baratos que filme em questão de coloração naquela época.
Tanto que ele usou, em vez de sangue falso, chocolate. Tem uma história que fala sobre isso, que ele usou calda de chocolate. Isso eu vi. Verdade. A galera entrou dentro do cinema e, tipo, não tava esperando nada. A atriz era uma atriz que tava em ascensão, famosinha ali em Hollywood. Aí, nos primeiros minutos do filme, acontece, ela vai e morre. Então, a galera fica assim... Como assim? A personagem principal foi morta nos primeiros minutos desse filme. O que a gente tá fazendo aqui? Teve toda aquela repercussão de gente passando mal por conta da situação de violência, gente saindo do cinema, saca? Só que, no fim das contas, o filme foi um sucesso, assim, brutal. E conseguiu faturar ali milhões. Parece que ele conseguiu $50 mil, eu não sei certinho os números, para a produção desse filme, e ele fez ali 50 milhões. Um negócio estratosférico assim, saca? Pronto, fez com que a carreira do Hitchcock desse uma guinada por conta desse sonho, dessa aposta dele, que ninguém acreditava, e ele fez mesmo assim, e deu muito certo. Recuperou a casa e recuperou o dinheiro, não perdeu. E é possível que, assim, quem esteja até assistindo a gente, né, ouviu o Bruno comentando, investiu 50 mil, ganhou 50 milhões e tal. Talvez até para os padrões hoje em Hollywood, isso não é lá grande coisa, né? Tem gente que gasta muito mais, tem gente que consegue muito mais. Mas para a época, na década de 60, ali, comecinho da década de 60, aquilo era muito... aquilo era muito relevante. E até esse ponto que o Bruno comentou da Paramount, né? Um ponto engraçado é que, assim, o Hitchcock, ele vinha de um filme, na verdade, de 2 filmes que não tinham dado tanto sucesso, assim. E pasme, né? Um deles era o Vertigo, que era O Corpo que Cai, que hoje também é um dos filmes mais lembrados dele. Então, assim, o pessoal da Paramount tava pé da vida. Falou, pô, cara, você tá fazendo lucro aí para outros estúdios, tem que fazer lucro aí pra gente, né? Quando vai ser esse filme, né? Esse novo... Acho que até falaram, né? Esse novo Intriga Internacional, quando que vai ser, né? Nosso filme e tal. E era um filme que ninguém dava nenhum crédito. E aí o pessoal teve esse boom, né? Teve todo esse alarde, né? O pessoal todo ficou maluco, né? Na época. Então, e até hoje, né? O filme é muito vivo, né? Até hoje, né? Mesmo passando aí anos de 2020, né? Algo incrível. Uhum. Outra curiosidade que eu não sei se vocês sabiam, mas sabiam que a cena icônica do chuveiro não ia ter trilha sonora? Era uma cena muda. Nossa, mas aí ia perder demais. A trilha sonora do filme é famosíssima. Justo! Eu não me lembro do nome do compositor, mas ele que chegou pro Hitchcock e falou assim, não, eu criei essa trilha sonora aqui e eu acho que ela vai casar muito bem com o filme. Você não quer testar, não? E o Hitchcock, ele reconhece o tanto que essa trilha sonora, que é tão marcante, não é? Que só você falar Psicose, parece que toca a musiquinha aqui. Toca a musiquinha. Fica a faca lá. Uma vez eu fui numa apresentação musical aqui, né, que aqui em São Paulo tem uma apresentação, né, que eles fazem temática, né, de um quarteto, né, de cordas, aí faz a apresentação temática e uma das músicas foi Psicose, foi a última música, gente, é de arrepiar, assim. Ouvir essa música, lembrar do filme, ouvir ela ao vivo, é uma coisa de doido. É o impacto da trilha, né? É uma trilha que, até pelas cenas, né, a cena do chuveiro mesmo, que o Hitchcock colocava muito... não estou colocando nada visceral na tela, é mais o poder da sugestão, né, que trabalha com a trilha. Então, o público olha aquilo e, cara, parece que realmente vê uma mulher sendo esfaqueada, né? E parece que está sendo algo, assim, visceral mesmo, né? Então, a composição... Eu sou fã de trilha sonora, gente. Eu não sei vocês, mas eu acho que a trilha, ela traz uma alma, ela traz um peso, sabe, para a narrativa. E o que fez ali com Psicose, cara, foi icônico. Querendo ou não, o que puxa a memória, né? Na hora que a gente fala do filme, a gente logo já lembra da trilha sonora. Eu, pelo menos, sou assim, sou meio auditivo com as coisas. Tem gente que nunca viu o filme e lembra da trilha sonora. Justo! Tem uma noção até da cena e tal, e sabe qual é a trilha do Psicose. Então, não tem nem muito o que falar. Achei que é Bernard Herrmann. Além do filme, a gente teve outras adaptações também, né? Teve a série, que eu não vi. Tá aqui na minha lista também. Tô com um monte de coisa na minha lista. Fui operar de vista, não tô vendo nada direito. E aí tô montando uma lista pra ver depois. E aí tá a série no meio.
Ainda não vi, né? São 4 temporadas, se não me engano. E parece que tá bem instigante também, porque parece que mostra a juventude do Norman, né? Essa relação conflituosa com a mãe. Parece que eles souberam expandir esse universo brilhantemente. Mas, assim, falando da minha cabeça, porque eu ainda não vi. Só vi o pessoal comentar. Vocês chegaram a ver essa série? Não sei se... Eu assisti essa série, boa parte dela, ainda tô, tipo assim, falta a temporada final, porque eu tô com medo de acabar, porque eu amo. Fica órfão da série. Toda vez eu fico órfão de série, é horrível. 5 temporadas, tá disponível na Globoplay, e sim, tá disponível na Globoplay hoje em dia, e eu vi na época que tava estreando. E, gente, eu pensei que ia ser uma bomba, mas eu curti muito a construção e principalmente a atuação do personagem principal. Que você vê, assim, ele na série e tu vê o Norman do filme e você acredita, sim, que aquele adolescente virou aquele cara no final das contas. Porque ele dá um show de atuação também, da mesma forma que o ator que faz o Norman Bates lá no filme, aquele sorrisinho macabro do final que da gente arrepiada até hoje. A aura do Norman também está presente no protagonista dessa série. Eu não posso dizer a mesma coisa das sequências dos filmes, né? Que eles tentaram emplacar aí, mas a série se salvou. Também não consegui ver, não, gente. Essa série, assim, vou ser bem honesto, não tá nem na minha lista ainda, sabe? Mas o Bruno comentando aqui, eu fiquei bem interessado. Eu sei que o elenco parece ser muito bom, né? Tem acho que a Vera Farmiga, né? Que é a mãe dele, né? Tem o Fred Highmore. Parece um elenco bem ajustadinho, cara. Bacana. No final, quem faz a Mary é a Rihanna, a cantora, que hoje em dia é dona da marca de maquiagem. Né? E, tipo assim, virou um surto na época a escolha da atriz, e o que fez o final da série ser muito emblemático, porque a série acaba no momento que o filme começa ali, mais ou menos, saca? Então é como se fosse realmente um prequel, você seguir vendo o final até o filme final. Não sei exatamente se vai rolar essa cena no chuveiro mesmo, não. E parece que tem uma quebra de expectativa grande aí nesse final, mas eu não sei. Que quebra de expectativa é essa? Você fala da série? Acho que cortou um pouquinho aqui. Não, eu falo não, tô comentando do final, né? Eu tomei um spoiler comentando que tem uma quebra de expectativa sobre essa cena do chuveiro. Que ela não acontece exatamente da maneira que a gente imagina. Embora parece que acontece, mas é algo bem diferente, assim, imagina. Ixi. Mas eu não vou comentar exatamente o que me falaram, porque eu não sei se é verdade, então também não assisto a série, não vou me meter aqui. Vamos ter que assistir, né, Bruno? Nós três sim, aqui sim, vamos ter que pegar pra ver, pra descobrir aí. Pagar pra ver. Tá joia. E eu vi também que vai ter um filme agora também da trilogia ali do X, né, a Marca da Morte, que vai sair o último agora, Maxine. E tem uma cena que eles fazem, parece que uma homenagem, né, que ela dá pra ver no trailer, que ela chega no estúdio de gravação e ela cai dentro do estúdio de Psicose. E eu achei isso genial por conta do filme, né? Que a trilogia ali, né? Que teve o X, né? A marca da morte, e depois veio o Pearl, né? Que conta a história da senhora que era a dona da casa e que ela tem ali um distúrbio também que ela mata todo mundo. E para mim foi um entrelaço assim genial para colocar uma coisa com a outra. Apesar de que não vai ser assim um mix do filme com Psicose, mas só de colocar no mesmo cenário eu achei muito criativo. Não sei se vocês chegaram a ver o trailer ainda. Ainda não. Esse ainda depois, não. Mas bacana saber. Muito legal. Eu também não sou fã de trailer, não. Vocês estavam comentando das sequências ruins, né, de Psicose. Vocês chegaram a ver algum deles, desses filmes? Que eu não vi nenhum deles. Eu tive o desprazer de ver o 2. Ah, é? E aí? Como é que é? Quem foca nesse 2? Teve a história lá que o próprio escritor, né, de Psicose, mesmo do livro, ele chegou a tentar negociar a continuação que ele escreveu, só que a Paramount também não quis. Só que aí que eles fizeram, eu não vou pegar a sua história, mas eu vou fazer um 2. Mais de 20 anos depois. Basicamente, a história do filme, o Norman sai do hospital psiquiátrico meio que recuperado.
da sua condição, e ele volta para o Bates Motel, que está sendo gerenciado pelo governo, que virou um lugar ali que é, tipo assim, alugado por pessoas na margem da sociedade que usam o lugar para usar coisas ilícitas e viverem uma vida aí cheia de coisas sórdidas que a mãe dele ele julgavam como coisas ruins e motivava ele a fazer os seus crimes, né? E aí eles colocam no meio uma mocinha, uma atriz ruim, péssima, que ele fica o tempo todo tendo meio que um interesse nela, e ele fica meio que se segurando, tipo assim, quero matar, mas não quero matar, quero matar, mas não quero matar. Gente, o ator tenta, mas o roteiro é tão ruim que não se salva. Ator? É o mesmo ator? É o mesmo ator. É o mesmo ator? O mesmo ator, que deixa a gente mais triste ainda. E não foi só 2, foi 3, eu acho. Só que eu nem consegui ver. Porque, tipo assim, nem sei porque que eu vi o segundo. Lila subiu os degraus e chegou à varanda bem na hora em que a chuva desabou. A casa era velha e sua estrutura de madeira era gasta e cinzenta à meia luz da tormenta que se aproximava. O assoalho da varanda rangia sob seus pés e ela podia ouvir o vento chacoalhando os caixilhos das janelas do primeiro andar. O finalzinho dele me deixou com uma pulga atrás da orelha. Aquele sorrisinho dele dá a entender que ali era onde ele queria chegar, ou eu consegui passar. Não sei, me deu um bug mental aquele sorrisinho. Como é que vocês interpretaram aquilo lá? Então, sabe o que eu ia comentar, gente? De fato, Guilherme, o sorriso dele é algo assim, você pensa, cara, qual que é desse cara, né? Mas no livro, o que eu entendi, tá? Talvez tenha tentado trazer nesse finalzinho, né, do filme. Eu entendi, no final, que, na verdade, o Norman Bates não existe mais. Porque os médicos comentavam no finalzinho, né, que, na verdade, tem 3 personalidades ali. É o Norman adulto, é o Norman menino, garoto, que é o que conversa com a mãe, e a mãe, né? São os 3 que estão ali personificados, aparentemente. Só que, na realidade, quem está ali realmente, né, morando dentro dele é a mãe. Então, acho aquele sorrisinho para mostrar assim, ó, eu tô viva, tô fingindo que tô com os outros 2 aqui e ninguém sabe disso. E ninguém nunca vai saber disso. E aí ele dá aquele sorriso assim meio, talvez, tipo, ninguém vai descobrir isso nunca, sabe? Como se aquilo fosse um segredo, né? Alto segredo, que ninguém realmente pudesse nem sequer imaginar, sabe? Foi o que eu entendi. Não sei o que o Bruno, de repente, acha da cena. Não, é tipo, eu compartilho do seu pensamento, da sua conclusão. Pra mim, tipo, naquele momento que ele deu aquele sorriso ali, ele perdeu totalmente a parte Norman dele e a mãe tomou conta de tudo. Tipo, já era, já. Esquece esse cara aí, porque já é um caso perdido, já foi. Tá no nível extremo da insanidade. É um sorriso bem enigmático ali. Sorriso de Mona Lisa, só que é do Norman. Eu não lembro, é Ed quem? Eu não sei pronunciar o nome do criminoso que foi a inspiração para a criação do Norman, e não só da criação do Norman, mas para, tipo assim, uma galeria de psicopatas da cultura pop. Ed Gein, deixa eu ver se eu conheço. É o assassino de Wincozy, né? Que fala isso? Isso, Ed Gein. Esse é o nome Ed Gein, esse mesmo. Isso. Ele basicamente uma relação muito controversa com a própria mãe também. Essa questão de ter uma mãe que era muito religiosa, muito autoritária. E ele tinha também um irmão mais velho, o que é interessante se ver que talvez tenha sido uma inspiração essa parte para a série, porque na série o Norman também tem um irmão mais velho. E teve esse caso, o interessante, além de ver as perspectivas da inspiração para o Norman, foi a questão de que esse mesmo cara foi inspiração para o Leatherface, né, do Massacre da Serra Elétrica, na questão de construir coisas usando pele humana. O Ed, ele foi o precursor disso no mundo real mesmo, em questão de fazer abajures e até peças de roupas femininas com partes dos corpos das suas vítimas. Então, foi aí um caso real com muito material para Hollywood explorar e para o mundo literário também explorar a rodo para a criação de vários criminosos diferentes aí da cultura pop. É uma história bem bizarra e muito mais assustadora do que a ficção conseguiu fazer. É bizarro. Eu estou até pesquisando, foi o Ed Gein e teve mais um outro, tentando achar aqui, não estou encontrando.
Eu acho que teve muita influência também no filme Silêncio dos Inocentes, né? Aquele assassino, né? Não o Hannibal, mas o outro cara, né? Que é um O assassino Buffalo também. Bill, né? É. O Buffalo Bill? Isso. Alguns trejeitos, né? Se eu não me engano, o Buffalo Bill ele também tinha essa coisa de confeccionar roupas e acessórios, objetos com a pele das suas vítimas. Ah, ele tinha mesmo, que era o propósito dele. Que ele era meio Uhum. perdido, ele não sabia muito, ele não tinha se encontrado ainda na história. E aí ele, falando um pouquinho agora do Silêncio dos Inocentes, né? Ele ainda não tinha se encontrado e aí ele descobre essa possibilidade dele se transformar. E aí ele começa a fazer isso, ele sequestra as mulheres para tirar a pele e aí ele montar uma roupa de humano, para ele se transformar numa mulher. Por isso que no livro, né, é usado aí a borboleta, né, como uma metáfora para transformação, que ele queria se transformar. Uhum. E aí ele usava esse artifício aí meio doente aí para chegar no propósito dele. O livro também é legal, viu? Bem parecido com o seu, viu, Bruno? Assim, o jeito de escrever. Que eu gostei Nossa, muito do jeito que o Silêncio dos Inocentes foi escrito, porque ele é bem fluido, muito fácil de ler, tem um estilo bem parecido. Eu acho que eu nossa, comentei com que você uma vez. me sinto até honrado nessa questão, porque, tipo, eu não tive a Uhum. chance ainda de ler o livro, mas tem no Kindle Unlimited, aliás, eu tô doido para ler esse livro. Eu acho um surto ter o Hannibal no Kindle Unlimited. Tipo, sabe? Uhum. Muito bom. Então, tipo, muito curioso para ler. Compensa Muito Ele é demais. curioso. parecido com o filme? Ou ele é igual, assim, o Psicose com o filme? Ou ele tem algumas diferenças do livro com o filme? Caso O dos Silêncio Inocentes. O Silêncio dos Eu achei bem parecido. Tem umas cenas Né? que não são tão idênticas, porque também senão o filme fica gigante, porque o livro em si eles são 60 capítulos, Uhum. mas são capítulos bem curtos, porque acontece muita coisa. Então, uma vez que ela vai na delegacia e conversa com fulano de tal, aí é um capítulo. Então é muita coisa acontecendo em cada capítulo, apesar de ser cenas curtas. Então não dava para adaptar tudo 100% no filme, mas eles se prenderam bastante aos detalhes que tem no livro. Então muita coisa ficou assim idêntica. Foi o que eu visualizei no livro quando eu tava lendo e eu vi no filme. Eu fiz a mesma coisa. Eu li o livro primeiro para depois ver o filme. Nossa, Eu massa. prefiro fazer assim para não estragar o final. Compensa, viu? É um outro livro que eu recomendo. Vou atrás com certeza. Eu não li os outros dois, né? Que depois vem o Hannibal e depois vem o Dragão Vermelho. Eu não li os outros dois, não. Vocês conseguiram encontrar alguma diferença mais marcante entre o filme e o. As que eu lembro, assim, foi mais questão dos personagens, né? Tipo, a cena do chuveiro mesmo tem uma diferença grande, né? Ela é bem grotesca, retratada, assim, no livro. No filme já é mais algo sugestivo, até pela questão de censura, né, da época. E dos personagens, o Norman Bates, ele no filme, tanto de 60 quanto de 98, ele tem uma representação um pouco mais, talvez mais máscula, talvez um homem mais magrinho, né? Um homem talvez esquisito, mas ele não chega a ser algo assustador, né? Algo nerd, né? Como é retratado no livro. No livro, o Norman Bates, ele é gordo, ele é calvo, usa óculos, ele é um cara completamente desajustado, então é um cara muito tímido, né? Muito retraído com as mulheres. Até nas cenas com a Mary Crane, né? Tem um momento que bem no finalzinho, quando ele dá o piti dele, que ele fica irritado com ela e tal, aí estavam nasceando na casa, e vai colocar o casaco nela, né? E ele coloca todo sem jeito, então ela fica um pouco irritada, tipo, nossa, o cara não tem o menor jeito com mulher, é um cara assim mais assustado, né? Que aí, de novo, tem também muito esse viés da dominação da mãe, né? Essa complexidade, né, com a mãe. Então a diferença acho que é mais aí, talvez, nos personagens mesmo, nas características, né? Mary Crane, nos filmes, ela é loira, no livro, ela já tem um cabelo mais castanho claro. Quem é loira de verdade é a Layla. Nos filmes, ela não tem nada a ver com o loiro, né? Ela é retratada mais com o cabelo um pouco mais claro, mas não chega a ser loiro. E do que eu lembro, acho que é isso, gente. Não sei vocês, se notaram alguma outra diferença, assim, o discrepante, né, entre uma coisa e outra. Vixe, eu sou suspeito porque tem muito tempo que eu li o livro. Então eu não vou lembrar assim com detalhes o que
o que vai ter de diferença em muito tempo. Eu também estou na mesma situação. Lembrei de outra coisa, que eu acho que tem tanto nos dois filmes, né, que é o início, ele é com a Mary Crane e o Sam Loomis, né, na cama. É praticamente a mesma cena, literalmente a mesma cena. E o livro não começa desse jeito. O livro ele começa com o Norman Bates. Uhum. O livro começa com o Norman Bates conversando com a mãe. É verdade. Aqui, deixa eu até pegar o comecinho dele aqui. Que aí faz até mais sentido, Guilherme, ele ser o protagonista mesmo, né? Do livro ali. Uhum. Norman Bates ouviu o som e estremeceu. Já começa assim. Parecia que alguém estava batendo na vidraça. Aí já começa com ele mesmo. É porque a história começa de repente a falar da Mary e a gente fica meio confuso. Afinal, quem é o protagonista disso aqui? Na verdade, a Mary é só um personagem, né, para acontecer o desfecho ali. Ela... Mas assim, gente, se for analisar, a Mary Crane tem a importância dela, né? Porque, de certa maneira, a história anda por conta dela. Sim, a Mary Crane vai até o motel, ela rouba o dinheiro. Então, assim, se você ver a sequência, acontece o assassinato, é com a Mary Crane, ela é a principal, ela é a vítima. E aí tudo acontece em torno do que aconteceu com ela. Tem pessoas que estão preocupadas com ela, né? Que é o caso da irmã, é o caso do Sam também. Agora tem o detetive, né? Tem o investigador que vão atrás para ver o que aconteceu com ela, no trajetória com o dinheiro. Então, ela é meio que aquela força, né? Que ela não é talvez o personagem principal tanto quanto o Norman, mas acho que ela puxa a história, ela acaba guiando a história até o fim. Então, uma importância até que razoável, eu diria. Uhum. Até com foi certeza. por causa dela que ele foi descoberto, né? Então, a importância dela também é essa, né? De ter revelado pro Gente, eu não sei se no filme acontece isso, mas no livro, agora que eu estou lembrando, tem um trecho, né, que é um trecho do médico comentando sobre o Norman e tal, que parece que aconteceram outros assassinatos antes dela. Então parece que outros corpos foram encontrados naquele pântano. Então talvez os assassinatos aconteciam há muito mais tempo do que a gente viu no livro ali, sabe? O Norman não podia se afeiçoar por ninguém, né? Quem ele afeiçoava, vinha ali a personalidade da mãe e falava que a pessoa era ruim e que queria fazer alguma coisa e tudo. E eu ia lá e se livrava da pessoa. Quando chegava muito próximo, né? E a pessoa, igual da Mary Crane, aconteceu da Mary Crane questionar ele. Poxa, você, né, já é adulto, né? Você tá seguindo as ordens da mãe, o que você faz que você gosta e tal. E ele fica bravo, mas a verdade a mãe, né, dentro dele fica brava. Então acho que talvez tenha acontecido a mesma coisa com as outras, né? Algum desentendimento, alguma coisa que alguém falou que ela não gostou, que a mãe não gostou, e aí teve o fim que teve. Agora eu não sei se os outros corpos também estão dentro do lago, do pântano. Então, isso, pelo que eu lembro do livro, eu acho que tem alguma relação sim, tem alguma coisa nesse sentido, mas eu não lembro se no filme isso é dito. Ou no filme concentra mais na Mary Crane mesmo. Eu também não recordo se é citado nos filmes, no filme, né? Vamos ter que ver o filme de novo. Com certeza. Um bom passatempo, gente. Poxa, passatempo dos bons. O verdadeiro fim veio calmamente. Foi na pequena sala gradeada onde as vozes haviam resmungado e se misturado por tanto tempo, a voz do homem, a voz da mulher e a voz da criança. As vozes que haviam explodido quando algo tinha provocado a sua fissão, mas agora, milagrosamente, haviam se fundido. Boa noite para quem assistiu até aqui, quem está aqui com a gente. E agora, encerrando aqui o nosso bate-papo. Espero que todos tenham gostado. Então, esse foi o nossa conversa sobre o livro Psicose, aqui do Robert Bloch, que virou o filme, né, tão famoso, que a gente comentou bastante. Então, queria agradecer aqui a presença de todo mundo que assistiu até o final. Espero que tenham gostado, né? E agradecer também a presença aqui dos nossos dois convidados de hoje, o Bruno de Deus e o Augusto Bernardes. O Bruno, então, é o autor aí de Contato Desconhecido, Raiz e o Trem de Louco. Muito obrigado pela presença. Quiser
comentar aí um pouquinho das suas redes sociais, um pouquinho mais do seu livro. Pessoal, eu quero convidar vocês a acessarem o meu Instagram, que é a minha rede social principal. Lá eu estou atualizando muita coisa bacana sobre o meu novo lançamento, agora que vai chegar para venda em junho, que se chama Serra o Papo do Vovô, e tem muito dessa carga aí, principalmente de questões psicológicas envolvendo família e a presença de um psicopata na trama também. E convido vocês também a visitarem o meu projeto que está sendo feito para ser uma ferramenta para facilitar a vida de nós escritores, que se chama Nicho Literário, nicholiterário.com.br. Se você também é escritor, eu te convido a dar uma acessada nesse site para descobrir. Mas basicamente essa é uma plataforma que eu estou trabalhando agora e que tem várias ferramentas para nós que somos escritores, que eu acredito que seja de boa, grande valia para todos nós. E aqui também agradecer o Augusto Bernardes, aqui também autor, sobre Luzes e Trevas, né? Fica à vontade para falar um pouquinho mais de você, das suas redes sociais, aí para o pessoal te seguir. Novamente, pessoal, foi um prazer ter participado desse bate-papo, né, sobre psicose, esse clássico, né, da literatura mundial. Poder conhecer o Bruno de Deus, finalmente, conversar um pouco com o Guilherme. Acho que foi muito enriquecedor, uma noite muito bacana. Bom, eu quero dar duas dicas, né? Uma delas não tem nada a ver comigo, gente, mas como a gente estava falando aqui de psicose, acho que é legal recomendar o filme Hitchcock. Tem o Anthony Hopkins no papel do diretor, né, do Hitchcock. E é muito interessante porque traz os bastidores por trás aí da adaptação, né, do livro Psicose para o filme, até um pouquinho aí das palhinhas que o Bruno de Deus deu, né, sobre esses bastidores. Então é bacana acompanhar esse filme, acho que 2013, já tem um tempinho já que foi feito o filme, mas ainda assim, muito bacana. E sobre mim, bom, quem quer me acompanhar, principalmente nas redes sociais aqui pelo Instagram, augustobernardes.escritor. Estou sempre divulgando conteúdo, passando um pouco aí sobre meus trabalhos, né, projetos literários que estou desenvolvendo em paralelo. Hoje, né, publicado, tem a antologia sobre Luz e Trevas, que é um livro fascinante, com várias histórias, vários contos, com essa abordagem mais de terror e tal, né, sobrenatural, terror psicológico. Convido vocês a darem uma chance. Se vocês têm o Kindle Unlimited, está gratuito para quem quiser ler. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Show. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi bem enriquecedor, realmente. Gostei bastante. Só agradecimentos. Espero que todo mundo tenha gostado e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.